Olá! Hoje eu queria falar sobre a fenomenologia da doença de Parkinson. Explicar alguns termos que são comuns para você perceber se está acontecendo com você, com seu familiar e para você se preparar melhor para a consulta com seu médico. Por exemplo, quando você toma medicação, ela demora algum tempo para fazer efeito, 30 minutos, 40 minutos, às vezes mais. Isso se chama latência. Então você vai chegar falando para o seu médico, diz, olha, a minha latência está em torno de 30 minutos ou em torno de 40 minutos. Isso é importante, é uma informação importante para você informar o médico que ele acompanha. Outro fenômeno é o ON, nós chamamos em inglês ON, né, quando a pessoa está sob o efeito da medicação, que melhora a rigidez, melhora os movimentos, né, no melhor momento da medicação nós chamamos de ON. À medida que o efeito vai passando, ele fica praticamente sem efeito da medicação, nós chamamos de OFF. Então, existe o período ON, que você tem que anotar, perceber quanto tempo dura o efeito ON da medicação e quando chega o efeito OFF. Então, você vai falar, olha, meu efeito ON dura 3 horas, dura 4 horas. No começo da doença, é muito comum nós prescrevermos as medicações de 8 em 8 horas, e às vezes até de 6 em 6 horas, quando esse período ON vai diminuindo. Então isso se chama wearing off. E por que vai diminuindo? Porque a doença vai avançando e aquela dosagem da medicação que antes era suficiente para lhe manter em ON durante 8 horas, durante 6 horas, não é mais suficiente. Então vai diminuindo o efeito. Então isso é importante você repassar para o seu médico, porque talvez ele faça outra medicação que ajude a levodopa a ficar mais tempo na corrente sanguínea e ajude a controlar essas complicações motoras. Outro fenômeno é o freezing, que é o congelamento da marcha. O paciente sente como se tivesse um imã no chão. Ele não consegue andar, ele não consegue se virar muitas vezes, ele fica ali colado no chão em alguns momentos, quando ele está em off principalmente. Então, quando isso acontece muitas vezes por dia, é difícil de manejar e é um sintoma incapacitante muitas vezes. Outro fenômeno é a festinação, que são aqueles passos rápidos. O paciente está no freezing, às vezes ele sai e consegue dar alguns passos rápidos, mas muito rápidos. Ele não consegue controlar aquela velocidade da marcha. Então, é outro fenômeno que acontece também na doença de Parkinson. Outro fenômeno motor são as distonias, que são contrações rígidas, Muitas vezes é nos dedos do pé ou é no braço, o braço vai ficando rígido assim para o lado, ou às vezes é o pé de manhã, quando ele acorda, ele está com o pé tão rígido que ele não consegue calçar a sandália. Então são fenômenos motores que são importantes você observar se está acontecendo, falar para o seu médico, porque tudo isso vai fazer com que ele mude a estratégia dos medicamentos. E quando esses fenômenos acontecem e não conseguem ser controlados com medicamentos, é o momento talvez de pensar no tratamento cirúrgico.